quem não me conhece, deixa eu me apresentar primeiro, tá? Meu nome é Rose Esteca, eu já atuo na área de mega hair há 27 anos. Então, assim, comecei desde lá do comecinho, quando a gente... A famosa mechinha por mechinha, não existia nem a queratina ainda, que é usado a antiga... Aquela cola de pistolinha, cola quente. Então, eu sou dessa época, daí onde foram se desenvolvendo outros métodos, que daí veio o ponto americano, o nó italiano, porque colocar com a colinha era muito bom, mas para tirar ninguém tirava sem quebrar metade do cabelo das pessoas. Depois que surgiu a queratina, que foi para substituir, a gente voltou a usar a queratina de novo, mas mesmo assim a gente sabe que a queratina, né, falando de profissional para profissional aqui, ela não vai ter ser como uma tela como essa daqui. Ela sempre vai causar um dano maior no cabelo, mesmo que a gente trabalhe com micro e nanocápsula. O contato que se tem no toque da queratina, não existe nenhum método que vá substituir. Mas hoje, por exemplo, eu dentro do salão, tipo, 97% já modificaram o método, não usam mais queratina. Mas ainda tem aquelas pessoas que gostam e que vão continuar usando. Tem aquele profissional que se firma na queratina e ali ele vai durante muito tempo. Eu consegui ver essa diferença de queratina para os métodos em tela, tanto ponto americano quanto os adesivados, através de uma cliente que a gente mudou a técnica. E depois de uns 8 meses que ela estava usando, a gente percebeu que o volume do cabelo dela aumentou muito. Porque a gente percebe, se a pessoa, se ela for pentear o cabelo usando uma queratina, ela dá uma enroscadinha no fio, lá vai um fiozinho. Aí quando a gente acaba fazendo a manutenção, a gente vê que sai um monte de bulbuzinho ali, então é uma coisa assim que tem que ser muito cuidadosa, a cliente tem que ser muito caprichosa, não depende só do trabalho de nós profissionais. Então, onde vem se inovando o mercado, e hoje em dia eu acho que, não só comigo, mas eu acho que a questão é meio que mundial dessa renovação de técnica. E as fitas adesivas, elas são muito práticas, muito fáceis de colocar, a gente consegue ter uma rapidez muito grande na colocação, só que infelizmente na hora da manutenção ela dá um trabalhozinho. Tem gente que já tá muito acostumada, não se incomoda muito, mas ela já dá mais trabalho pra gente. Aí onde eu fui buscando outros métodos, fui acompanhando o mercado, sempre estou acompanhando tudo que vem da China, né? Como eu trabalho com vários cursos, né? Dentre eles a gente tem a descoloração industrial, que você aprende lá desde o momento que você compra o cabelo, como que você faz a limpeza desse cabelo até você conseguir a descoloração, para você ter um aumento de lucro maior, porque a descoloração, ela vai te dar 300% de lucro a mais do que você comprar um cabelo loiro, né? Então, tem a descoloração industrial, tem os métodos... Deixa eu pegar aqui, um jeitinho. Que é esse aqui, que é a nossa tradicional, né? A fita adesiva tradicional. Aqui o avesso dela, tá? É o método duplo. Aqui a frente com o acabamento. E ela é dupla, ó. Tem uma outra camadinha de cabelo aqui, que cobre a telinha, né? Que antigamente começou só assim, quando surgiu os métodos adesivados. Aí depois a gente foi tendo outros acabamentos e tendo uma melhora na qualidade da nossa entrega. Essa aqui é uma tela feita no método tradicional, emborrachado. Só para não ficar em cima da mesa mesmo, atrapalhando. Aí eu vou estar mostrando para vocês quais são as técnicas. Eu vou mostrar passo a passo decorrente como que está dentro da formação, tá? O primeiro método é o inject fake. Por que que ele tem esse nome? O fake significa falso, né? Então, é um falso injetamento. Ele tem uma aparência de um cabelo injetado, porém, ele não é injetado. E eu tenho várias formas de trabalhar com ele. Se vocês perceberem aqui, a telinha, é que não dá para vocês ouvir o barulho. Só que vocês percebem que ela não ela é mais sequinha do que a emborrachada. A emborrachada, quando você coloca a fitinha azul, quando você vai fazer manutenção, aquilo melou demais. E nesse método, facilita muito a manutenção. Porque ela vai soltar mais facilmente daqui, na hora de você fazer a limpeza. Não que ela vá soltar no dia a dia da cliente,
Mas na hora de você fazer a manutenção, você consegue ter uma limpeza melhor. Não faz aquela meleira que costuma fazer. Então, qual a diferença para o método Inject Fake para o ponto Inject? Olhando assim, visualmente, eles são idênticos, tá? O acabamento atrás, a parte da frente, é tudo idêntico. O que que muda? E olha para vocês verem aqui, ó. Tá na minha mão, você pode ver que, olha, ela cai, entendeu? Ela é super, super maleável. Olha, ela é bem molinha, tá? Entre ponto Inject Fake e o ponto Inject. Eu vou mudar aqui para vocês verem, que vocês vão ver que é igualzinho. Vocês podem ver que aqui tem uma quantidade boa de cabelo, tá cheio, e nem por isso ela ficou dura. Se eu mostrar para vocês aqui um pouquinho mais de perto, olha como ela é fininha. Ela é bem fininha mesmo. E é o ponto Inject. Ela é igualzinha. Agora, vocês vão perceber que o quê? Que atrás dela tem uns furinhos. Então, a diferença dela é que na hora que eu for montar, eu trabalho o tempo todo igual. Só que antes de fazer a união das peças, o que que acontece? Eu já faço os furinhos. Então, esses furinhos vão ficar apenas atrás. E na frente não vai ter marcação nenhuma, tá? Porque às vezes não dá pra você querer furar aqui, porque o furador vai cortar cabelo e você vai acabar perdendo muito cabelo daqui. Então, não é interessante isso. Olha, mesma técnica, mesmo acabamento, porém, ela vem aqui com as perfurações aonde você vai passar a agulha. E também tem a opção de falar, eu não tem problema, eu vou fazer ela sem os furinhos mesmo, um exemplo. Faz ela assim, um pouquinho mais larguinha como essa, e você vai fazer os furinhos aqui. Porque a gente trabalha com os materiais diferenciados, que ela se torna muito, mas muito resistente, gente. Se eu puxar pra vocês aqui, eu posso puxar com, olha, com muita força. Olha, muita força. Chega a fazer barulho. Ela é resistente, ela não é igual... E aqui não tem costura nenhuma, tá? Ela tem toda essa resistência, sem ter costura nenhuma. E você pode estar fazendo os furinhos aqui, nessa parte de cima. Aí você pode trabalhar ela com uma espessura fininha assim, só que aqui eu sempre peço para todos os alunos, antes de começar a fazer esse corte estreitinho, que vocês treinem o suficiente, assim, um pouquinho mais largo, até você ter segurança, já ter testado várias vezes o teu método, a tua aplicação, para poder ver se ele vai ficar fixo. Porque aqui, da mesma maneira, ela tem uma camada por trás, separando aqui, ela tem outra camadinha por cima, tá? E mesmo se a gente puxar, ele tá super, super seguro, ó. E ele volta, não abre. Ele volta certinho. Então, eu mostrei pra vocês o método do Inject Fake e o ponto Inject, que é o que vocês vão ter dentro do curso. Quando vocês chegarem no módulo Inject de luxo, ali eu vou estar ensinando mais duas técnicas, com costura e sem costura, que é aquela costura que a gente consegue esconder, que a gente camufla a costura. Aí aqui eu tenho uma pecinha. Essa daqui eu fiz no claro para vocês verem. Aqui tem costura, tá? Olha como fica estreitinho. E aqui, como eu fiz no loiro, o que que você pode fazer se você quer mais clarinho? A gente trabalha com as fitas slim, que é uma fita diferenciada, onde deixa essa peça bem reforçada. Você pode fazer a costurinha mais próxima do cabelo, um bege, uma tonalidade, que nessa aqui é um pouquinho mais esfumadinha, né? E essa cliente que tem o cabelo, que tem aquela raiz bem esfumada, então a gente ultimamente anda usando as peças assim, mais escura, por quê? Tem poucas clientes no mercado hoje que estão usando loiro global, né? A gente sempre tem uma raiz um pouquinho mais escura, então é difícil aquela cliente que tem aquele loiro que vai desde a raiz. Então, normalmente a gente tá usando mais aqui escurinho esfumado, mas nada que te impeça de fazer uma peça clarinha aqui, com uma costura clara, e depois você tem a parte que você embute a costura e que você esconde a costura. Todos os métodos, eles são duplos, tá? Você vê uma camada embaixo
e a outra camadinha em cima, que é para ter um bom acabamento. Então, essa daqui ficou mais destacadinha aqui, porque imagina uma peça como essa aqui, feita no preto, que eu não tinha nenhuma pronta aqui. Eu até pensei em deixar uma pronta para vocês, mas acabou não dando tempo, o dia corrido não dando tempo. Essa peça, quando é um cabelo escuro, fica totalmente, totalmente, totalmente perceptível. Não fica marcação nenhuma. E olha, vocês vê a parte dela, como que o acabamento é bem feito. Tô aceitando. No momento que vocês forem fazer essa peça aqui, vocês vão perceber na aula, que é o Inject de Luxo, que eu vou estar trabalhando com 2 peças ao mesmo tempo. E eu quero que vocês trabalhem também com 2 peças ao mesmo tempo. Porque vocês vão ver que a diferença entre uma e outra é pouco, só que um vai ter costura e o outro não. O outro vai ser semelhante a esse aqui, só que de uma outra maneira de montar. E por isso que eu coloquei várias maneiras de fazer, por quê? Porque as pessoas têm dificuldades diferentes. De repente, você vai gostar de um método, você fala assim, nossa, esse aqui eu me achei, foi super fácil, foi super tranquilo para fazer. E uma outra pessoa já vai preferir, ah, não, eu prefiro aquele ali, eu já me saí melhor com esse método. Então, essa é a formação Inject, tá? E aí, como bônus, eu coloquei para vocês um módulo de um outro curso meu, tá? Que é o Mega Hair injetado de verdade. Para vocês terem ideia, porque algumas pessoas que nem eu vi aqui nos comentários, que ela tá começando do zero, ela não conhece nada ainda. Então, primeiro caso, o primeiro contato que as pessoas têm normalmente é com gel emborrachado. Esse aqui vai ter dentro do curso para vocês também. Tá vendo a diferença? Quando você faz ela com acabamento claro e quando você faz ela com acabamento escuro. Aí a questão é, qual é a raísca da tua cliente? A tua cliente usa uma raiz esfumada? Então, você vai optar por fazer um mais escurinho. Pode não ser, aqui eu usei a fita slim preta, mas nós temos também essa fita slim aqui, ó. Tá? Essa aqui é uma fita diferenciada que a gente usa no método. Ela já tem, ó, deixa eu mostrar um pouquinho mais de perto. Esse lado é só tecido, tá? Vou passar aqui, escuta o barulhinho do tecido. E esse lado aqui, ela já tem um tipo de uma colinha. E ela é muito fininha. Ela é mais fina que um papel. Muito, mas muito fina, tá? E ela é muito resistente, é onde nós conseguimos uma peça tão resistente e com acabamento tão diferenciado dos demais cursos que tem por aí, dos demais cursos que a gente já fez. E outra coisa que eu quero que vocês percebam, no método injetado, ele tem acabamento atrás. Olha aqui. Atrás, a maioria do pessoal que faz método injetado, ele tem uma rebarba aqui, ele tem uma dobra e fica aquela marcação. Dessa maneira, eu ensino vocês fazerem com esse acabamento aqui, que vai ter esse tipo de acabamento atrás. E na frente, ele tem essa parte injetada certinho. Quando você vê bem de perto, ó, você vê que a mesma beiradinha que tem aqui, ó, que tá com a costura, ela tem aqui também, tem um espacinho sobrando aqui, porque ele é bem clarinho e às vezes acaba não conseguindo mostrar bem. Deixa eu colocar um cabelo escuro de fundo para ver se consegue ver melhor. Tá vendo que tem uma beiradinha bem aqui? Então, todos eles vão ter, porque ali essa base é aqui é o ponto de resistência para dar firmeza nessa peça, tá? O método Inject Fake com a borda um pouquinho mais larga, que eu quero que todos comecem assim, para poder adquirir habilidade, tá? Então, esse é o Inject Fake, com uma quantidade super cheia de cabelo, que não precisa nem fazer sanduíche, se quiser. Você pode trabalhar só com aquela fita face única atrás, porque já tem uma quantidade boa de cabelo, para não pesar, principalmente naquelas clientes que tem cabelo fininho, que tem cabelo pouquinho. Então, esse aqui é o método Inject Fake. Esse aqui é o que nós trabalhamos o ponto Inject, que você já tem aqui as marcações, que você vai medir de 1 em 1 centímetro. A gente usa normalmente uma caneta branca. Pega uma caneta branca, eu faço o risco aqui, se vocês verem de pertinho, tem, eu acho que tem até um sinalzinho dela aqui. Tem, tá vendo, ó? Canetinha branca. E onde eu vou fazer cada furinho, eu vou marcando certinho para ficar de 1 em 1 centímetro, para poder ficar bem justinho. Tem gente que faz muito largo e acaba criando, às vezes, aquela curva assim na cabeça da pessoa.
Então, se você coloca de 1 em 1 centímetro, ela vai ficar bem juntinha, bem coladinha no couro cabeludo. Esse aqui é o ponto inject. E esse aqui é o inject de luxo, que é o que tá mais famoso no mercado, que é aquele que você consegue embutir a costura. Aqui tem uma costurinha e aí ele é camuflado aqui. Então, acaba se não dando para perceber que tem costura nesse método. E de bônus, como eu disse, vocês vão receber essa parte aqui do Mega Hair Injetado. Ele faz parte do meu curso completo de prótese capilar, onde você aprende a fazer prótese masculina, feminina, topos. E daí eu trouxe para vocês como bônus, por causa da dúvida e da curiosidade que eu acredito que todo mundo iriam ter, por causa do método Inject Fake, né, que é um falso injetamento, para o verdadeiro injetamento. Então, eu coloquei para vocês. Todo mundo que entrar hoje aqui, vocês vão receber um kit, tá? Que vocês vão ter 200 ml de cola, vai para vocês um vidro de reticulador, o catalisador, né, porque na verdade ele é reticulador catalisante, que você vai estar aplicando junto na cola. E não é que dilui. O catalisador, o que que ele faz? Ele faz com que essa cola, ela ganhe mais resistência, tá? Se você um dia não tiver, por exemplo, catalisador, a cola vai funcionar, mas com o catalisador, ela vai ganhar mais potência, tá? Então, você vai ter uma cola mais forte. Então, por isso que a gente usa. Você vai receber 2 metros de papel antiaderente, que já é para você fazer os teus primeiros trabalhos. E você vai receber um pacotinho de fita slim como esse daqui, que ela vem 5 fitas dentro, tá? Que deu a média de 90 centímetros, 92, às vezes passa um pouquinho. Vem 5 fitinhas, porque é para você conhecer, experimentar e ter sua própria opinião sobre, assim, quem conheceu, se apaixonou e só tá trabalhando agora, né? Tem gente já querendo comprar em atacado, porque, assim, faz toda a diferença no nosso trabalho. A gente usa fita de organza, tem alguns métodos que a gente também usa fita de organza, a gente vai colocar fita de organza, mas mesmo assim, todas as finalizações são feitas com essa fita slim, que ela já vem com uma colinha e ela é muito fácil aderir a tudo. Então, você vai receber esse kit que é o quê? É o kit básico para você já começar a trabalhar.